Então vamos começar aqui com a nossa aula. O objetivo desta aula prática é a análise em frequência. Depois ainda vamos ter mais uma outra aula prática sobre análise em frequência. Eu vou utilizar aqui o MATCAD para vos mostrar o que é a análise em frequência. Ora, quando nós adquirimos um sinal qualquer, nós temos que sempre definir, ou seja, temos que sempre dizer ao aparelho que vai fazer a aquisição, temos que dizer sempre quantos pontos é que queremos que sejam medidos e em quanto tempo. Portanto, estes dois valores, o aparelho que vai fazer a aquisição de dados tem que saber. Portanto, ele tem que saber durante quanto tempo e quantos serão os pontos que ele vai medir. Então vamos começar por aí. Vamos dizer que o número de pontos são 1024 e o tempo de aquisição, chama-se este tempo de aquisição ou período de aquisição, que eu vou usar a letra T em maiúsculo, por exemplo, 2 segundos. É claro que não vamos fazer agora aqui nenhuma aquisição, e como não vamos fazer nenhuma aquisição, eu vou simular uma aquisição. Ou seja, vamos supor que vamos medir um sinal e eu vou então criar o sinal que seria medido. E esse sinal que eu vou criar vai ser um sinal harmónico. Para isso, eu vou precisar de criar aqui uma letra, a letra I, para identificar o índice, para identificar um índice que vai ter os valores de 0 até n-1. Portanto, se eu puser I igual, eu estou a ver que o I tem estes valores todos, de 0 até 1024. Portanto, este I vai servir para identificar cada amostra ou cada leitura. Então, eu vou simular que o meu sinal é um sinal harmónico. Então, vou fazer x índice I, eu vou aumentar aqui um bocado isto para vocês verem melhor. X índice I igual a, por exemplo, 3 vezes cosseno de 2 vezes π vezes uma frequência de, por exemplo, 7 Hz vezes t mais um ângulo alfa de 1 radiano. Muito bem. Ora, se vocês repararem, este t aqui não faz muito sentido, porque se eu estou, quando eu adquiro um sinal, eu adquiro um sinal discreto. E, portanto, este meu t tem que ser substituído por I vezes o I, que é a leitura ou a amostra, I vezes dt. Ora, este dt é o intervalo de tempo entre cada leitura. Portanto, dt igual a t sobre n. Este dt nós costumamos chamar resolução no tempo. Agora sim, eu acabei de simular um sinal harmónico. Reparem, vou fazer x igual, e estão aqui os valorzinhos todos deste sinal, que é um vetor. Está aqui o elemento 0 deste vetor, o elemento 1, o elemento 2, e vai até, naturalmente, que isto vai até o elemento 1024. Aliás, até o elemento 1023. Porquê? Porque, exatamente. Ora, vamos ver este sinal harmónico no tempo. Aqui pomos I vezes dt, para termos aqui tempo, em segundos.
E ali vamos pôr x índice i. Portanto, confirma-se que aquele sinal é harmónico. E vamos, portanto, imaginar que foi isto que nós adquirimos. Nós adquirimos uma vibração harmónica e agora queremos saber qual é que é o espectro de frequência desta harmónica. Ora, para nós convertermos um sinal no tempo para um sinal em frequência, nós temos que saber o que é a transformada de Fourier. Ora, a transformada de Fourier, vamos buscar aqui uns slides sobre análise em frequência e vamos rapidamente saltar para aqui. Agora que é mais complicado, é difícil usar. Diga. Agora está o sol a bater. Não há piscinas. Pois. Agora estão a ver ali em amarelo. Portanto, vocês estão a ver isto aqui, ou tentem ver. Vocês estão a ver aqui as transformadas de Fourier. Portanto, as transformadas de Fourier foram inventadas por Joseph Fourier. Eu tenho dito Jacques, mas é Joseph Fourier, que descobriu uma forma de passar um sinal num tempo para um sinal em frequência e vice-versa. Esta é a transformada direta de Fourier e aquela é a transformada inversa de Fourier. Ora, ele demonstrou que um sinal qualquer pode ser decomposto numa soma de harmónicas. Ora, como vocês estão a ver, o enunciado original das transformadas de Fourier é aplicado a sinais contínuos. Quando nós queremos enunciar as transformadas de Fourier no domínio discreto, isto transforma-se em somatórios. Portanto, os integrais transformam-se em somatórios. E estas transformadas que agora aqui obtemos passam a chamar-se transformadas discretas de Fourier. Esta é a direta, porque é passado o tempo para a frequência. Esta é a inversa, que é passar da frequência para o tempo. A que nos interessa fundamentalmente é a direta. Como eu já vos expliquei, nós adquirimos sempre um sinal no tempo. Temo-lo sempre. Portanto, o que nos interessa é transformá-lo para a frequência e nunca ao contrário. Vamos agora para o MATCAD e vamos aplicar este somatório para calcular então a transformada discreta de Fourier. Portanto, a transformada discreta de Fourier vai nos permitir transformar um sinal discreto no tempo, cá está x índice i, é o nosso sinal discreto no tempo, ou seja, é o vetor que tem as leiturazinhas todas que fizemos na aquisição, e vamos obter um vetor que vai ter as componentes de frequência deste sinal adquirido xi. Reparem que nós, se tivermos n pontos no tempo, se tivermos n grande pontos no tempo, e temos, vamos obter, com a transformada de Fourier, vamos obter quantos números? Vamos obter também n elementos. Vamos obter um vetor x grande k, que vai ter também n elementos. Ou seja, nós, quando aplicamos a transformada discreta de Fourier, vamos transformar um vetor com n elementos noutro vetor com n elementos, mas que agora estará no domínio da frequência. Não se esqueçam,
Está aqui o K. Este K será um índice que identifica o elemento do vetor já no domínio da frequência. O I identifica o elemento do vetor no domínio do tempo. Reparem também noutra coisa. Cada elemento no domínio da frequência, vamos pegar no x índice 0. O x índice 0 é o primeiro elemento. Como é que ele é calculado? É calculado através do somatório de todos os elementos no domínio do tempo. Ou seja, para eu calcular um elemento do vetor frequência, eu preciso de todos os elementos do vetor tempo. Todos eles entram no cálculo dele. É o que me diz aqui este somatório. Também queria-vos alertar para outra coisa. Que o x índice I é um vetor de números reais. Mas está a multiplicar por E levantado a menos J, J é a unidade imaginária, a menos J vezes qualquer coisa. Ora, E levantado a menos J vezes qualquer coisa é um número imaginário. A equação de Euler, que é uma equação famosa, diz o seguinte, que E levantado a menos Jθ é igual a cosseno de θ menos seno de θj. Portanto, estamos a ver que E levantado a menos Jθ é um número complexo. Eu disse imaginar, é um número complexo. E levantado a menos Jθ é um número complexo. O que é que isto me diz? Diz-me que o x índice 0 vai ser um somatório de números complexos. E, portanto, vai dar um número complexo. Portanto, o x índice 0 será um número complexo. O x índice 1 também será um número complexo. O x índice 2, por aí adiante. Então, vamos voltar novamente a dizer o que é a transformada de discreta de Fourier. A transformada de discreta de Fourier vai transformar um vetor real, que é o sinal no tempo, num vetor complexo, que é o vetor no domínio da frequência. Não tem parte real, só tem parte imaginária. Não. Tem parte, claro que tem as duas, claro que tem, é um número complexo. Portanto, vai transformar num vetor complexo, com a parte real e com a parte imaginária. Porquê que está a pôr essa questão? Porque E levantado a menos Jθ é o quê? E levantado a menos Jθ é cosseno de θ, que é a parte real, menos seno de θj. Ok? Não é menos seno de θ só, J. Não, tem a parte real e a parte imaginária. Ok? Pronto. Portanto, vocês não são a admirar, quando nós aplicarmos esta fórmula, vamos obter um vetor complexo. Então vamos lá fazer isso. Vamos fazer isso. Então, x índice k igual a 1 sobre n vezes somatório I igual a 0 até n-1 de x índice I vezes E levantado a menos 1j. 1j, a gente tem que escrever 1 logo seguido do j, que é para ele perceber que aquele j vai ser não uma variável qualquer, mas sim a unidade imaginária. Temos que pôr o 1, não é 1 a multiplicar por j, é 1j, pegadinhos, que é para o matcat saber, isto é só um pormenor, para saber que aquilo é a unidade imaginária. 2 vezes π vezes I vezes k, tudo isto a dividir por n. Agora, olhem só o tempo
que ele demora a calcular? Quando eu clicar numa parte do ecrã, ele vai começar a calcular e vai aparecer um retângulo verde em torno daquela equação e manter-se-á enquanto ele estiver a calcular. Ora, vejam o tempo que ele vai demorar a calcular isto e não se esqueçam que eu estou a correr este cálculo num computador que tem 2 anos, portanto é um computador do século XXI, topo de gama, com 6 GB de memória e com um processador, ou com 2 processadores. Enfim, um computador do século XXI. Agora, vejam o tempo que vai demorar a calcular. Há aqui um erro. Vamos pôr aqui o K. Lembram-se que o K eram quantos capas? Iam do 0 até ao N-1. Agora, vejam o tempo que ele vai calcular. Demorou quantos segundos? Aí, uns 2 segundos. Demorou 2 segundos. Então, vamos pôr 4.096 pontos. Chegou a considerar que nós tínhamos adquirido o sinal do tempo, que era constituído por 4.096 pontos. Só para terem uma ideia, os analisadores de vibrações, hoje em dia, é vulgar adquirirem 32 mil pontos, 64 mil pontos. É vulgar adquirirem isso. Mas vamos pôr só 4.096. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 segundos. Demorou 17 segundos. Agora reparem, se imaginarem que para montarmos uma rotina de medição de vibrações numa fábrica com 30 máquinas, em cada máquina temos que medir em 4 pontos, em cada ponto medirmos 3 espectros, ou seja, em cada ponto temos que medir temos que calcular 3 espectros de frequência. Vejam o tempo que isto não vai demorar. Estamos a falar de 4.096 pontos, que não é o que nós hoje em dia utilizamos. Não são 4.096 pontos, são muitos mais. Agora, vamos calcular o espectro de frequência através da transformada rápida de Fourier, que eu vos tinha dito ontem, que foi uma das maiores invenções do século XX. Vamos pôr x igual a FFT de x pequeno. Vejam o tempo que demora a calcular. Já calculou. Também não sei se repararam, de 1024 para 4096 passámos de 3 segundos para 17 segundos. Ora, se eu dobrar os 4, se eu passar para 8000 e tal pontos, é exponencial. Isto é uma variação exponencial. Portanto, a transformada de esquerda de Fourier não podia ser aplicada em termos práticos. Daí a transformada rápida ter sido uma grande invenção. Vamos ainda ficar com a transformada discreta de Fourier. Vou passar a pôr ali 1024 pontos. Já está calculada. E vamos ver o que é que ela nos retorna. X igual. Ora, vocês estão a ver aqui estes zeros. E vocês dizem, mas o professor há bocadinho disse que iam ser números complexos. E são. Isto é 0 mais 0J. Como vocês veem, já está aqui a aparecer um número complexo. Portanto, isto aqui também são números complexos. Só que o Matcad não colocou aqui a parte imaginária. Então estamos a ver que isto é um vetor de números complexos,
cá estão eles a aparecerem. Às vezes ele não põe só a parte real. E se vocês repararem, isto aqui é tudo zeros. E agora aparece aqui um número complexo que não é zero. Vamos fazer o seguinte. Este número complexo é o elemento 14. Vamos fazer assim, x índice 14 igual, está ali. Portanto, o elemento 14 do meu vetor de números complexos é aquele que ali está. Aquele número complexo. Vamos ver se há mais números complexos diferentes de zero. Vamos andar para baixo. Estes números 10 levantado a menos 15 são zero. Isto é tudo zeros. 0, 0, 0. E vocês vão acreditar em mim que isto tudo são tudo zeros, com exceção, vocês só vão obter zeros, com exceção de este elemento, o 1010. Aparece aqui, desculpem, exatamente, estão a ver o 1010? Então, o x índice 1010 é outro número complexo. E depois é só zeros. Portanto, só temos zeros menos dois números complexos. Qual é o significado destes dois números complexos? A primeira coisa que salta à vista é que um número complexo é o conjugado do outro. 0,81 mais 1,26, 0,81 menos 1,26 J ou I. Portanto, estes dois números complexos são conjugados. São conjugados. Se tudo o resto é zero, estes dois números complexos têm que estar relacionados com o quê? Têm que estar relacionados com a harmónica, de alguma forma. Não é? Estes dois números complexos têm que estar relacionados com a harmónica. Porque o resto é tudo zero. Vamos ver qual é a relação que eles têm com a harmónica. Fazer o seguinte. Vamos calcular o módulo do x14. X índice 14. E vamos calcular o módulo usando aqui a função módulo no calculador. Faço igual. E qual é o valor que temos? 1.5. Temos o valor de 1.5. Ora, este valor de 1.5 não me diz muito. Porquê? Porque a minha harmónica, o que é que identifica esta harmónica? Identifica o seu pico, que é 3, a sua frequência, que é 7, e a sua fase, que é 1. Muito bem, então este 1.5 ainda não me está a dizer muito. Então vamos fazer aqui uma outra coisa. Vamos multiplicar por 2. Dá 3. Vamos multiplicar por 2. Dá 3. Ora, 3 já me diz qualquer coisa. 3 é o pico desta harmónica. É o pico da harmónica. Mas será que isto não foi uma sorte? Então, nada como experimentar. Vamos pôr aqui 3.45. A amplitude de pico. Ele vai calcular. Quanto é que dá 2 vezes o módulo daquele elemento? 3.45. Então, não há dúvida que 2 vezes o módulo do número complexo é a amplitude de pico de uma harmónica presente no sinal. Neste caso, como só temos uma, é aquela. Portanto, 2 vezes o módulo do número complexo será o pico de uma harmónica presente no sinal. E agora vocês perguntam, mas para que é que serve o outro número complexo? Realmente, na verdade, se eu fizer 2 vezes o módulo dele, vou obter exatamente a mesma informação. Portanto, posso-vos dizer que o segundo número complexo
o que é conjugado, não adianta muito, não nos dá mais informação. Agora, vejam o seguinte, qual é que é? Reparem que eu mudei aqui a amplitude e não fiz mais nada. E o elemento 14 continua a ser o elemento que é diferente de 0. Vejam, vou mudar aqui outra vez. Vou passar a 3,35. Vejam que vai ser o elemento 14 continua a ser um número complexo diferente de 0. Então agora vou alterar aqui a fase. Vou pôr 2 de fase. Reparem que, quando eu altero a fase, o elemento diferente de 0 continua a ser o 14. E agora vou alterar a frequência. Vou pôr 8 Hz. O elemento 14 já não é o elemento diferente de 0. Depois acenda uma luz, faz favor. Ora, então parece que o elemento do vetor está relacionado com a frequência da harmónica. Portanto, o índice do vetor identifica a frequência da harmónica presente no sinal. Vejamos se assim é. Vamos procurar, próximo do elemento 14, olha, o elemento 16. Agora é o elemento 16. É agora o elemento 16 que é diferente de 0. E ali o 1010, se eu puser 1008, é o conjugado dele. Bom, mas vamos olhar só para o primeiro. Estamos a ver que a frequência está relacionada com o índice do vetor frequência. Agora, que informação é que isto me dá relativamente aos hertz ou à frequência do sinal? Se eu pegar no índice 16, e se eu multiplicar por uma vez a dividir pelo tempo de aquisição, vocês vão ver que dá 8 Hz. Qual é que é a frequência do nosso sinal? 8 Hz. Vamos passar o nosso sinal para 13 Hz. 13 Hz. Qual é agora o elemento? É o 26. O que é diferente de 0. 26. Então, se eu multiplicar 26 por 1 sobre t, dá 13 Hz. Então, não há dúvida que para eu saber qual é que é a frequência correspondente àquela harmónica, é multiplicar o índice por 1 sobre t. Vou voltar a pôr aqui 8 Hz. Portanto, que é o elemento 16. Ora, porquê é que eu multiplico por 1 sobre t? Eu multiplico por 1 sobre t, porquê? É que 1 sobre t é a frequência mais pequena que eu consigo identificar quando faço uma aquisição em t segundos. Reparem que, se eu adquirir um sinal em t segundos, a frequência mais pequena que cabe que um ciclo completo cabe dentro deste intervalo de tempo, é uma frequência igual ao inverso deste período. Não é? Vocês estão a ver o tempo de aquisição. E se fizerem aqui um ciclo completo dentro deste tempo de aquisição, um ciclo completo, então este sinal terá uma frequência de 1 sobre t. Agora, qualquer outro sinal que faça mais do que um ciclo, eu vou conseguir identificar bem a sua frequência, porque vejo lá quantas oscilações é que lá estão.
Agora, se eu tivesse menos do que um ciclo, eu não tinha a certeza de que frequência era aquela. Portanto, 1 sobre t é a frequência mínima que eu consigo identificar quando faço uma aquisição de t segundos. Muito bem, então vocês já perceberam que o vetor que a transformada discreta de Fourier me dá é um vetor complexo, em que cada elemento desse vetor identifica-me uma harmónica presente no sinal. Claro que se eu só tiver uma harmónica, só vou ter dois números complexos. Porquê os dois números complexos? Porque já vimos que o segundo número complexo, que é o conjugado, não traz informação adicional. Vocês viram que o meu sinal só tinha uma harmónica e só apareceram dois números complexos. Agora, para termos a certeza se isto é verdade ou não, vamos fazer o seguinte, que é, vamos criar um sinal com duas harmónicas. Fazer Ctrl+C mais Ctrl+V e vamos criar aqui uma harmónica com uma amplitude de 5 e uma frequência de 17. Está aqui um sinal que tem duas frequências e vamos ver quantos números complexos aparecem diferentes de 0. Isto é tudo 0. Ora, está aqui um 1, que é o elemento 16. Ora, 16 vezes 1 sobre t, o se o t é 2, é 16 vezes 0,5, ou seja, dá 8 Hz. Sim, senhora, é aquele que ali está, 8 Hz. É aquela harmónica. Então, a outra harmónica aparecerá em metade de 17, que é... não. A outra harmónica aparecerá no dobro de 17, ou seja, 34. Vamos lá ver. Procurar aqui. Cá está, 34. Portanto, o elemento 34, vamos lá ver, x índice 34, será a segunda harmónica. E se vocês procurarem, vão ver que só aparecem depois mais dois números complexos no fim do vetor e que são os conjugados destes. Já agora ficam a saber que os conjugados aparecem na posição n menos o índice onde apareceram os primeiros. Ou seja, o conjugado dos 8 Hz aparecerá, dos 8 Hz que correspondem a um índice 16, aparecerá no 1024 menos 16. Na posição 1024 menos 16. Então reparem que o x34, se eu fizer duas vezes o módulo de x índice 34, eu tenho a amplitude de pico. Eu tenho a amplitude de pico desta segunda harmónica. Então já vimos como é que conseguimos identificar as harmónicas, tanto a sua frequência como a sua amplitude de pico. Falta a fase. Como é que se calcula a fase? Ora, a fase, portanto, vamos esquecer os conjugados, já não nos interessam os conjugados. A fase, como é que a gente calcula a fase? Ora, a fase é o arco cuja tangente, eu vou usar aqui uma função chamada angle, que me vai retornar o arco cuja tangente é definido por, portanto, o arco cuja tangente é o elemento ou a parte imaginária a dividir pela parte real. Ora, aqui a função angle faz-me isso, em que eu ponho, o primeiro elemento que eu ponho é a parte real. Faço aqui real, x índice 16, vírgula, não, vou fechar isto. Portanto, real de x16 retorna na parte real do elemento x16. Depois, vírgula, e m vai-me retornar a parte imaginária do elemento x16. Vou fechar isto, igual a 2. 2 radianos. Vamos ver, está aqui, 2 radianos.
vamos supor que não era 2 radianos, que era 2.3 radianos. Está aqui, 2.3 radianos. Portanto, o arco cuja tangente é a parte imaginária daquele número complexo, a dividir pela parte real, dá o ângulo dá a fase desta harmónica. E uma boa função para calcularmos o ângulo de fase é usar a função angle. Muito bem. Então já identificamos, já sabemos como identificar as nossas harmónicas presentes no sinal. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora substituir a nossa transformada discreta pela transformada rápida. Porque daqui para a frente só vamos trabalhar com a rápida. Ora, a rápida, vou pegar isto e vou fazer x grande igual a FFT de x pequeno. Já está calculada. Se vocês repararem, eu não mexi aqui nestes números e eles mantiveram-se todos. Cá está a fase 2.3, cá está a amplitude pico do elemento x16, cá está a amplitude pico do elemento x34, ou seja, cá está a amplitude pico da primeira harmónica e esta amplitude pico da segunda harmónica. Como vocês estão a ver, a transformada rápida de Fourier dá exatamente o mesmo que a transformada discreta de Fourier. Não há diferença entre elas. A única diferença é que uma é muito mais rápida que a outra. Mas o resultado é exatamente o mesmo. E mais uma coisa, e como se sabe que a segunda metade do vetor não acrescenta nada, a transformada rápida de Fourier só me vai trazer metade dos elementos, todos aqueles que interessam. Muito bem. Agora, será que a gente pode visualizar isto em gráfico? Podemos, sim, senhora. Como é que vamos visualizar em gráfico? Então, é simples. Vamos buscar aqui o gráfico. E aqui vamos pôr K. E já sabemos que temos que multiplicar o K por 1 sobre T. Porque as frequências são dadas pelo índice vezes 1 sobre T. Depois, aqui vamos pôr x grande índice K. Vamos aplicar o módulo e vamos multiplicar por 2 para termos as amplitudes corretas. Ora, vocês já estão a ver o espectro de frequência. O que é que isto nos diz sobre o sinal que acabámos de medir? Diz-nos que temos duas frequências. Se repararem, isto de facto só estão aqui 2 pontos. Só estão aqui 2 pontos. Eu vou dar aqui 2 cliques, vou aos traces e vou dizer que quero do tipo bar. Como vocês veem, temos ali 2 linhas bem direitas. Na verdade, são 2 pontos, só que a gente põe as barras que é para visualizar bem as frequências presentes no sinal. Muito bem. Este é o primeiro espectro que nós acabámos de calcular usando a transformada discreta ou a transformada rápida de Fourier. Este é o primeiro espectro. Agora, vejam uma coisa. Se eu chegar aqui e puser 7 e aqui 57, não há dúvida. Função trace, ali, amplitude 7, que é o Y, e aqui em baixo 57 Hz. Correto? E aquela ali, 3,35 e 8 Hz. 3,35, 8 Hz. Claro que aqui, neste gráfico, não temos a informação de fase, porque o gráfico
só tem duas coordenadas, portanto só pode ter frequência e amplitude de pico. Se quiséssemos um gráfico de fase, teríamos que pôr aqui fase e aqui frequência, em baixo. Mas o gráfico mais utilizado é este aqui, que se chama espectro de frequência. Agora, eu vou fazer aqui uma experiência. Portanto, vocês acreditam nisto? Acreditam ou não? Acreditam ou não acreditam? Vejam, eu altero aqui os valores e eles aparecem aqui perfeitamente identificados. Eu estou a identificar as harmónicas presentes no meu sinal. Até aqui está perfeito. Ora, reparem que eu sei que isto está certo porque fui eu que criei o sinal. Mas quando a gente mede, a gente não sabe o que é que está a medir. Então vamos fazer uma experiência. Vamos medir. Eu vou desligar o projetor e vou medir. E vou medir. Tá bom? Vamos fazer aqui uma pequena experiência. Já está. Então, acabei de medir e o que me aparece no display é isto, no meu espectro de frequência, calculado pelo meu analisador de vibrações. Vamos lá ver. Tenho aqui frequência 38 Hz, amplitude 3,35. Frequência 142 Hz, amplitude 7. Bom, será que isto está bem? Está certo? Não é? A gente acredita. A gente acredita. Então vamos só fazer aqui outra coisa. Vamos fazer aqui uma outra coisa. Só um segundo. Ok? Então vou ligar outra vez o projetor e vejam o seguinte. Nós, quando fazemos uma aquisição, como há pouco eu disse, o que é que a gente faz? Nós é que decidimos quantos pontos em quanto tempo. Podemos fazer outra aquisição. A gente pode fazer outra aquisição, não é? Vamos fazer uma aquisição com 4 segundos. Vamos adquirir 1024 pontos, mas agora em 4 segundos. E eu pergunto, se a vibração que estamos a medir é a mesma, o que é que temos que obter? As mesmas frequências. Quais foram as frequências que a gente tinha? Portanto, vamos lá ver. Apontem lá aí. Portanto, as frequências que nós tínhamos era 38 Hz com amplitude 3,35 e 142 amplitude 7. Então vamos por aqui 38 Hz e 140 e 142 Hz. Era isto que nós tínhamos, estas frequências. Muito bem. Então vamos agora por 4 segundos. Vamos adquirir em 4 segundos. Já adquirimos.
que é que temos aqui? 38 Hz, está perfeito. 114 Hz. 114 Hz, espera aí, estamos... A vibração não se alterou, como é que agora eu estou a fazer uma... Como é que agora a leitura me está a dar outro valor? O que é que aconteceu? Vejam isto. Vocês imaginem uma harmónica. E imaginem que a nossa frequência de amostragem... Imaginem que a nossa frequência de amostragem... Vejam isto. Estão a ver uma harmónica? Esta harmónica tem 4 Hz. Porquê? Porque num segundo temos um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Mas a gente não sabe o que é que vai medir. Isto é de facto o que existe, mas não sabemos. Suponhamos que nós escolhemos um N e um T, um número de pontos e um tempo de aquisição, que dá uma frequência de amostragem. O que é a frequência de amostragem? É número de pontos por tempo. Vamos supor que escolhemos um T e um N, cuja frequência de amostragem, que dá uma frequência de amostragem exatamente igual à frequência do sinal, mas a gente não sabe disso. Ora, se a nossa frequência de amostragem for 4 Hz, vamos adquirir 4 pontos por segundo. Ora, adquirir 4 pontos por segundo, o que é que a gente vai pensar que o sinal é? Vamos pensar que o sinal é contínuo. É isto que acontece. Mas vamos supor que a gente, sem querer, escolheu uma frequência de amostragem de 6 Hz. O que é que nós vamos pensar? Vamos pensar que o nosso sinal tem 1 Hz e meio. Agora, vamos imaginar que a frequência que nós escolhemos, sem querer, foi de 8 Hz. O que é que já acontece? Já conseguimos identificar a frequência correta. Ora, isto foi o que descobriram 2 investigadores, o Shannon e o Nyquist. Eles descobriram que a frequência de amostragem necessária para identificar corretamente uma determinada frequência terá que ser o dobro dessa frequência. Portanto, a frequência de amostragem, para identificar a frequência F, terá que ser 2F. No mínimo. Chama-se isso a frequência de Nyquist. Então vejamos o seguinte. Quando a gente vai medir uma vibração, quando nós vamos medir uma vibração, se nós soubermos qual é a máxima frequência presente nessa vibração, então a gente já sabia escolher a frequência da amostragem. Seria o dobro dessa. Estão de acordo comigo, não estão? Mas isto é quando a gente sabe qual é a máxima frequência presente no sinal. O problema é que a gente nunca sabe isso. Ou muito raramente a gente sabe. O que significa, quando nós escolhemos uma frequência de amostragem, a gente sabe que as frequências que aparecerem no espectro só serão verdadeiras, só corresponderão a frequências reais presentes no sinal, todas aquelas que forem metade da frequência de amostragem que eu escolhi.
Metade da frequência da amostragem que eu escolhi. Sim, metade e para baixo. Portanto, todas as frequências menores que metade da frequência da amostragem que eu escolhi. Essas nós sabemos que serão corretamente identificadas pelo espectro. As que aparecerem, todas as frequências, acima de metade da frequência da amostragem, serão mal identificadas. Então como é que a gente pode fazer isto? Porque depois há um problema. É que elas vão ser mal identificadas, mas aparecem no meio das outras que estão certas. E a gente não saberá que é o que está aqui a acontecer. É o que está a acontecer aqui neste exemplo. O que está a acontecer aqui neste exemplo é que está-me a aparecer aqui uma componente que apareceu com o valor de 142, depois com o valor de 114, e eu não sei se ela é verdadeira ou não. Então o que é que se faz? O que se faz é monta-se um filtro no analisador. Os analisadores vêm sempre com um filtro. Um filtro passa-baixa. Um filtro passa-baixa. E esse filtro passa-baixa a partir de metade da frequência da amostragem. Portanto, quando nós escolhemos, então em termos práticos é isto. Quando eu escolho uma frequência de amostragem no meu aparelho, como é que eu a escolho? Ao definir o meu N e o meu T, quando eu escolho a frequência de amostragem, o aparelho faz o seguinte: divide a frequência de amostragem por 2 e aplica um filtro passa-baixa relativamente a essa frequência. Para quê? Porque assim, na altura da aquisição, todas as frequências que existirem no sinal superiores a metade da frequência da amostragem, que se entrassem e fossem sujeitas ao algoritmo do FFT, davam um valor errado, essas frequências são cortadas logo à entrada. Portanto, são cortadas à entrada, não vão afetar o cálculo da FFT e a FFT não vai dar um resultado errado. Então, vejam o que é que aconteceu aqui neste caso. Qual é que era a minha frequência de amostragem? Vamos ver qual era a frequência de amostragem. FA igual a N sobre T. Ou seja, 256 Hz. 256 Hz é a frequência de amostragem. Logo, metade desta frequência é 128 Hz. 128 Hz. E o meu sinal, afinal, que frequências é que tinha? Vamos ver. Tinha 38 Hz e 370. Ora, 370 é muito superior a 128 Hz. Portanto, 370 não aparece aqui, como é óbvio. Aparece numa frequência completamente diferente. Completamente diferente. O que acontece é o seguinte. Todas as frequências que estão acima, todas as frequências estão acima de metade da frequência da amostragem, caem, se não houver um filtro anti-aliasing, caem dentro do espectro à mesma distância da metade da frequência da amostragem. Ou seja, se metade da frequência da amostragem for 128, eu vou arranjar aqui uma coisa mais fácil. Portanto, 128. Agora vamos pôr aqui 130. Está acima da frequência da amostragem. Está acima quanto? 2 Hz. Então vai cair para dentro 2 Hz abaixo dos 128. Vai aparecer na linha dos 126 Hz. Hz. É como se houvesse um espelho.
Ora, isto, obviamente, se não havendo um filtro anti-aliasing, isto é uma chatice. Portanto, quero-vos dizer que chama-se isto erro de aliasing. Portanto, o erro de aliasing é um erro em que a FFT confunde uma frequência mais elevada com uma mais pequena. Ou seja, ele está a pensar, a FFT, está-me a dizer que a frequência são 126 Hz, quando ela é, na verdade, 130. Portanto, confunde uma frequência mais alta com uma mais pequena. Chama-se isto de fazer um erro de aliasing. Em termos práticos, vocês já olharam para as rodas dos carros e às vezes parece que as rodas dos carros estão a andar para trás. Ou nos filmes de cowboys, que é aquele clássico, parece que a roda da carruagem está a andar para trás. Isso tem a ver com a frequência com que nós captamos com a vista, ou a frequência com que o filme foi feito, as frames do filme, ser uma frequência que não é... Quando a frequência das frames do filme, há muitos filmes que os frames são 25 frames por segundo, 25 Hz. Portanto, se a roda da carruagem estava a rodar a uma frequência superior a 12,5 Hz, ela vai aparecer com uma frequência diferente daquela que está. Muito bem. Então, se este erro se chama aliasing, ele resolve-se com um filtro anti-aliasing. E eu posso-vos garantir que todos os sistemas de aquisição, seja de vibrações, seja de outra coisa qualquer, todos os sistemas de aquisição de dados têm filtro anti-aliasing. Porque se não tivessem filtro anti-aliasing, os dados que nós estamos a medir não servem para nada. Acabou. Não servem para nada. Porque quando a gente adquire, há sempre uma frequência de amostragem. Se não houver um filtro anti-aliasing que corte todas as frequências acima de metade da frequência de amostragem, o que vem lá vai ser lixo, porque a gente não vai ter a certeza das frequências certas. Então, em conclusão, o erro de anti-aliasing é um erro que não nos preocupa. Em termos práticos, é um erro que não nos preocupa. Porquê? Porque ele não existe em termos práticos, porque há um filtro anti-aliasing montado nos aparelhos. Moral da história, o erro de anti-aliasing consegue ser anulado. É um erro que consegue ser anulado. Portanto, falámos do primeiro erro da FFT ou da transformada de escala de Fourier, mas este erro pode ser eliminado. Portanto, deixou de ser um problema para nós. Ok. Mas será que há mais erros? Será que há mais erros? Bom, vamos escolher, vamos buscar novamente o nosso sinal simulado. É o nosso sinal simulado. Vamos pôr aqui uma frequência inferior a 128 Hz, portanto 100 Hz, e obviamente que já temos ali a componente de 100 Hz. Já agora quero-vos dizer uma coisa. Como é que vocês podem confirmar se o vosso aparelho tem mesmo filtro anti-aliasing ou não? Porque vocês podem comprar um aparelho ser um... Vocês não sabem quem é que fez aquilo e ele pode nem ter filtro anti-aliasing. Como é que vocês confirmam se tem filtro anti-aliasing ou não? Vocês confirmam se tem filtro anti-aliasing da seguinte forma. Vocês fazem uma aquisição e veem quais são as frequências. Depois, aumentam a frequência da amostragem. Aumentam a frequência da amostragem. E vão ver se as frequências se mantêm. Se as frequências se alteraram, se alguma delas se alterou, é que vocês tinham lá um erro de aliasing. É que portanto, não havia filtro anti-aliasing. Independentemente do valor que aumentar. Sim, independentemente disso. Porque é suposto, seja qual for a frequência da amostragem, ele dá sempre as frequências certas. Agora, quando é que vocês sabem que têm as frequências certas? É quando aumentam outra vez a frequência da amostragem e nada muda. E as frequências mantêm-se, as mesmas frequências. Muito bem.
Agora, vamos fazer outra coisa. E que é, vamos supor que esta frequência dos 100 Hz é, vou pôr aqui outro tempo de aquisição. Pode ser este. Vamos pôr aqui um tempo de aquisição, vamos pôr aqui uma frequência de 100.3 Hz. Estão a ver a diferença? Agora apareceu aqui uma série de frequências aqui em baixo. Se nós pusermos isto em escala logarítmica... não gostei. Esqueçam. Não tem o efeito que eu queria. Bom, vocês estão a ver que apareceram aqui uma série de componentes. Quem olha para isto pensa, se o espectro de frequência diz quais são as harmónicas que estão presentes no sinal, o que é que nós diríamos? Nós diríamos, tem esta frequência, mais aquela, tinha muitas frequências, não é? Com amplitudes pequeninas, mas tinha lá muitas frequências. É isso que nós diríamos, correto? Não há a mínima dúvida. Só que nós só temos lá, na verdade, 2 frequências. Então, o que é que se passou aqui? Bom, vejamos aqui mais uma coisa. Esta componente que aqui está, botão direito do rato, qual é que é a amplitude pico? 3.35. Qual é a amplitude que está aqui? 3.35. E esta, qual é a amplitude? 7. (6.54). O que é que aconteceu? Parece que ali aquela componente dos 100 Hz derreteu para os lados. Ou teve ali uma fuga. Perdeu energia para os lados. Chama-se este erro o erro de leakage. Portanto, o erro de leakage escreve-se assim, em inglês é fuga. Leakage. O erro de leakage é um erro que, em termos práticos, dá, sim senhor. Um erro de leakage é um erro que, em termos práticos, consiste em dar-nos uma informação errada da amplitude do sinal. Dá-nos uma amplitude mais pequena que o sinal na verdade tem. Não. Dá-nos uma amplitude mais pequena do que o sinal na verdade tem. E este erro é devido ao seguinte: é devido a não haver, digamos, as harmónicas que são afetadas por este erro, como no caso desta dos 100 Hz, as harmónicas que são afetadas por este erro são as harmónicas que não têm um número de ciclos completo nesta aquisição que foi feita, neste intervalo de tempo. Neste caso foram 4 segundos. Ou seja, basta que no meu sinal haja alguma harmónica que não tenha um número de ciclos completo dentro daquele tempo de aquisição para que haja leakage. E como vocês sabem, é impossível garantir isso. Quando a gente mede um sinal qualquer, a gente começa a medir quando quer e para de medir quando quer e não, as frequências que lá estão são as que forem. Há sempre muitas frequências nos sinais. É virtualmente impossível de nós termos. Nós temos que as nossas frequências presentes no sinal tenham um número de ciclos completo dentro daquele tempo de aquisição. Portanto, nós vamos ter sempre leakage. Ora, o leakage é então responsável por haver, em torno das nossas componentes de frequência, por haver este montinho, é responsável por isso.
Agora, vocês podem perguntar, bom, há alguma maneira de nós eliminarmos o leakage, tal como nós eliminamos o aliasing? Não há maneira nenhuma. Não há maneira nenhuma porque nós não conseguimos garantir que as componentes ou que as frequências ou as harmónicas não tenham um número de ciclos completo dentro daquele tempo de aquisição. Há uma maneira de nós minorarmos ou de atenuarmos este erro. E essa maneira é aplicando janelas. Basicamente, o que é essas janelas? O que é isto das janelas? As janelas fazem o seguinte: pegam no sinal e vão levar a zero as extremidades do sinal. Ora, quando levam a zero, quando atenuam até zero as extremidades do sinal, o que é que isto dá a ideia? Dá a ideia que o sinal tem ali um ciclo, ou metade de um ciclo. Não é? Mas completo. Ou seja, porque começa em zero e acaba em zero. E o que é que parece que a seguir vai acontecer? A seguir vai acontecer é que vai outra vez crescer e depois vai outra vez a zero. Ou seja, a janela, ao levar a zero as extremidades, vai enganar a transformada de Fourier e vai dizer à transformada de Fourier: olha, eu tenho aqui um sinal completo, com um número de ciclos completo aqui dentro. Porque começa em zero e acaba em zero. Porque o primeiro valor é zero, acaba em zero, logo o próximo valor vai ser zero e é como se tivéssemos um sinal com um número de ciclos completo. Há uma janela muito utilizada, que é a janela de Hanning. Vou escrever aqui: H-A-N-N-I-N-G. A janela de Hanning, eu vou aplicá-la. Vou só buscar aqui. Vou só buscar aqui a fórmula da janela. Portanto, aplicar uma janela será multiplicar cada ponto que está a ser medido, multiplicar por uma fórmula. E isso, vocês já vão perceber porque é que depois se chama isto de janela. Muito bem. Então, está aqui a fórmula da janela Hanning. Fórmula da janela Hanning. Vejam, XI são os pontos adquiridos. Agora, vou modificar cada ponto adquirido, multiplicando cada ponto, x índice I, por esta fórmula, por 1 menos cosseno de 2 vezes π vezes I dt sobre t. O que é o dt? É a resolução do tempo. O que é o t? É o período, é o tempo de aquisição. Então já tenho o meu sinal que foi aplicado à janela. Reparem só, eu vou pôr os dois em simultâneo. Portanto, o XI será o meu sinal sem eu ter aplicado janela nenhuma. Agora vou aplicar a janela, e o que é que eu obteria depois de aplicar a janela? Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, vamos lá ver. XH, se eu tenho valores, tenho valores. XI, XH, tenho valores. O que é que se passa? Não, já sei. É porque ele ainda não está ali definido. Vejam.
eu tenho que pôr o gráfico um bocadinho mais para baixo, porque o XH ainda não estava definido na altura do gráfico. Portanto, vocês estão a ver, a azul, o que é que acontece ao meu sinal quando ele é transformado de maneira a que se diga que lhe aplicamos uma janela, aplicamos a janela Anning. Vejam, as extremidades vão a zero e depois, como nós retiramos energia aqui ao sinal, para compensar, aumenta-se aqui no meio do sinal, para que a energia que o sinal tinha se mantenha. Ora, isto vai enganar a transformada de Fourier, que vai pensar que tem aqui um sinal que agora a seguir vai se repetir exatamente como o que aqui está. Qual é o efeito disto? Vamos calcular a transformada X, vamos chamar XH, vai ser a transformada de Fourier aplicada ao nosso sinal com a janela. Já está calculado. E agora, vamos pôr aqui XH grande. Muito bem. Já estão aqui os dois sobrepostos. Reparem que o azul, eu vou alterar para se ver melhor, vou aqui aos traces, e o que está encarnado vou pôr em linha, e vou pôr mais grossa, 3. Reparem que, desculpem, vou voltar atrás. Vocês reparem no seguinte, vejam que, vou fazer um zoom ainda, vejam que o azul tem uma amplitude maior do que o vermelho. O vermelho ficou aqui, o azul tem uma amplitude maior. E vejam que o azul segue por aqui, vou pôr o azul sem ser com pontos, com linhas. Vejam que o azul é mais estreito. Vou fazer um zoom aqui a isto. Fazer um zoom a isto, botão direito do rato, zoom. Vou fazer aqui um zoom. Então. Eu não estou a fazer bem o zoom. O zoom. Então fica a vontade de achar. Então não faz mal, eu faço de outra maneira. Não estou a conseguir fazer. Eu faço de outra maneira, não há crise. Faço de outra maneira. 90. Agora estou a ser NAB 90-110. Ok? E o azul portanto isto não está a dar aquilo que eu vos queria mostrar. Isto não está a dar aquilo que eu vos queria mostrar. Saiu daqui o H. Saiu dali o H. Pronto, foi por causa disso. Pronto, agora vou fazer outra vez o zoom. Vamos lá fazer outra vez o zoom. 90. Não sei porque é que saiu dali aquilo. 110. Vejam. Estão a ver? O sinal com a janela aplicada tem menos leakage. É o azul, tem menos leakage. E a amplitude é maior que a do encarnado. Portanto, a janela, eu não consigo obter a amplitude 7. Já está a 6,8. É melhor do que a que estava antes
que era 6,54. Mas, portanto, a amplitude aproxima-se mais da amplitude verdadeira e A resolução também é mais. consigo ter melhor a frequência mais bem definida e também melhor bastante nestas componentes que derretem para o lado, que têm muito menos amplitude. Neste caso, para detectar a frequência, medimos a frequência no ponto onde a amplitude. Sim, claro. É isso. Portanto, este erro chama-se leakage. E este erro resolve-se. Diga. Uma máquina em que as vibrações são repetitivas, não é? Aplica-se isto. Claro. Vamos ver. O erro de leakage existe sempre porque é impossível que as frequências presentes no sinal não tenham. É impossível que tenham um número de ciclos completo dentro daquele tempo de aquisição. Portanto, não, em vez de terem, por exemplo, 50 ciclos, têm 50,2 ciclos naquele tempo adquirido. Basta que não estejam lá um número de ciclos inteiro para termos leakage. O leakage pode ser reduzido usando este artifício de reduzir o sinal todo nas extremidades, levá-lo a zero. Portanto, moral da história. Vocês vão ter sempre leakage. Só não têm leakage na seguinte situação. Quando a gente vai adquirir um sinal, uma vibração, não há vibração. Depois a vibração aparece e depois deixa de aparecer outra vez. Ou seja, se a vibração que a gente medir for uma vibração transiente, ou seja, não existia, depois apareceu qualquer coisa, depois deixou de existir, neste caso não é preciso aplicar janela nenhuma, porque as extremidades já são zero. Sempre que nós adquirimos uma vibração e que as extremidades sejam diferentes de zero, nós vamos ter leakage. Não, eu estou falando do sinal completo. Do sinal que tem lá várias frequências, coisas que tiver. Exato. Portanto, há sempre, meus senhores, há sempre leakage. No lado view, quando usamos o filtro, é um filtro de passa abaixo, não? Não, atenção. No LabVIEW, lá para o vosso trabalho do analisador, o filtro anti-aliasing já existe. Está bem? Ou não? Espera aí, agora estou a ficar com... Não, o senhor tem que... Não, o senhor tem que introduzir, exatamente. O senhor tem que, no LabVIEW, tem que pôr um filtro anti-aliasing. O computador não tem um filtro anti-aliasing. Sim, senhor, é isso mesmo. Diga. Então a gente já tira a dúvida sobre o LabVIEW. Então está tudo por hoje. Depois continuamos na próxima aula.